Ué, mas o solo não tem que ser descoberto? Para que colocar um monte de sujeira em cima dele? Gente, matéria orgânica não é sujeira, é vida, é alimento para o solo. E usando ela você nem imagina como vai ficar a sua horta. Olá, eu sou Márcio Santos e aqui no canal te ensino a cultivar seu alimento orgânico em casa de forma simples com uma horta agroflorestal. Nesse vídeo você vai ver como podemos usar a matéria orgânica nas nossas hortas, o que usar e como usar. Esse aí é mais um assunto um tanto quanto polêmico, cobrir o solo ou não. Há algum tempo os seres humanos estão desconectados aí da natureza e cada vez mais estão se afastando de algo que faz parte do nosso dia a dia e que nem nos damos conta mais. Isso principalmente na cidade grande, onde o contato com a natureza é muito reduzido. Infelizmente esse é o preço que nós estamos pagando aí pelo dito progresso. Mas onde esse progresso aí está levando a gente? Desmatamento de áreas gigantescas, agricultura que faz mal para a natureza, para os seres vivos, para o ser humano, para quem planta, para todo mundo, consumo excessivo de tudo que é produto ou bens materiais, enfim, tudo está nos fazendo mais mal do que bem, porque nós estamos vivendo tempos aí de crises globais, epidemias, fome, miséria, renda mal distribuída, e o homem retirando cada vez mais recursos da natureza e não deixando ela se recuperar. E por aí vai. Mas você deve estar se perguntando aí, o que esse assunto tem a ver com cobrir o solo? Eu já te explico. Eu estou situando a nossa total desconexão com o meio em que nós vivemos e os motivos que têm nos levado a isso. Foi uma breve pincelada aí no que quase todo mundo já sabe ou ouviu falar, mas a questão é, como podemos mudar essa situação? A primeira coisa, a gente está aberto a mudanças, porque se as pessoas não quiserem essa mudança, não vai acontecer nada. Vamos nos permitir estar um pouco mais próximos à natureza, mais próximos uns dos outros. As pessoas, a gente precisa das pessoas no nosso dia a dia. E ter uma horta é um começo que é possível também. E dá para melhorar isso começando uma horta do jeito certo. E por que eu estou falando de horta? Porque você pode estar querendo fazer alguma coisa, está querendo alguma mudança na sua vida. E uma horta, eu vou te falar por experiência própria, foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida e fez com que minha vida mudasse para sempre e para muito melhor. Então tem muita informação aí, referente a hortas, né, truncada na internet, com as receitas mirabolantes de adubos, que vão fazer a sua planta bombar e mais um monte de coisas. Mas você tem que se lembrar que a natureza ela funciona de uma forma, mas a gente não quer enxergar. Então, vamos pegar, por exemplo, aí a floresta ou uma praça. Lá existem muitos tipos de plantas, né? Tem frutíferas, tem os pássaros, né? Tem toda a fauna ali, a flora, e outros bichinhos que tem ali também, os decompositores. E se a gente não cortar mais a grama ali do local e não mexermos mais ali, daqui uns anos o mato cresce e vai dando lugar a outras espécies que vão aparecendo ali no local e essa área acaba indo em direção a uma floresta, porque é assim que a natureza é e não tem como a gente mudar. Se a gente olhar na floresta, uma das coisas que para mim, né, mais chama atenção é que não dá para ver o chão, a não ser, né, nas trilhas por onde passam as pessoas ou os animais. E as árvores daquele local, elas são lindas, ninguém rega, ninguém aduba. Então o que será que acontece ali naquele local com as plantas que formam um sistema independente? Aí nós chegamos no tema do nosso vídeo, que é a cobertura de solo. Essa forma que a natureza encontrou de gerar vida aconteceu há milhões de anos, quando a vida aconteceu e evoluiu aqui no nosso planeta. Não foi o ser humano aí que criou isso, nem um alienígena, né? Foi a natureza, pura e simplesmente ali, sempre a favor da vida e movida pelo prazer interno de gerar essa vida. Trazendo esse tema para a nossa área, né, que é a horta, a agricultura, a produção de comida e vida, nós estamos falando de um dos princípios de uma agrofloresta, que é um sistema de plantio onde nós plantamos a comida junto com a floresta. Esse sistema de plantio ele respeita a natureza e os seus princípios e utiliza eles para potencializar a produção de comida, se preocupando não só em retirar da natureza, mas devolver para ela também. Um exemplo para a gente, vai.
cortou uma árvore, planta umas 10 para ir compensando o desequilíbrio que nós estamos causando aí na natureza. Mas todos nós sabemos que não é assim que funciona. Mas observando o que a natureza já faz, nós temos essa maravilha de sistema que é a agrofloresta, e nela nós pegamos uma área degradada, começamos ali do zero, desde o capim ali, um pasto, né? Nós começamos trabalhando o solo, fazendo uma adubação nele, depois uma cobertura com folhas, com galhos e toda a matéria orgânica que a gente puder utilizar, e depois plantamos nossa comida ali naquele local. São hortaliças, frutas, madeiras e por aí vai. Seguimos em direção à floresta. Colhemos as hortaliças e as plantas que vão ficar ali, numa sucessão, elas continuam e formam árvores para madeiras, frutíferas, aí café, entre tantas outras coisas que nós podemos plantar, e subimos à floresta. Também existe uma forma de plantarmos só hortaliças e não ir para a floresta, né, se essa for sua decisão. No começo é uma das melhores opções para que você consiga entender aí como funciona um sistema de agrofloresta. No meu caso, eu que não posso plantar árvores de grande porte aqui nessa área, as que estão aqui ficam e eu não posso plantar nenhuma nova, né? Os canos da adutora, eles passam por aqui e a gente não pode plantar árvores de grande porte. Então eu decidi ir por um outro caminho. Então aqui nós usamos o sistema de horta agroflorestal, que é uma horta que segue os princípios de uma agrofloresta, onde nós ficamos no início do sistema que a gente chama de placenta. Assim nós temos uma horta muito mais equilibrada com a natureza e produzindo mais sem ter ainda a preocupação de levantar a floresta, porque nós vamos adquirir o conhecimento primeiro. E aí se nós decidimos caminhar em direção à floresta, vai ficar mais fácil com o tempo. Por exemplo, se eu pegar um outro terreno, uma área maior onde eu possa ter as árvores de grande porte, já vai ficar muito mais fácil para eu ir em direção à floresta. E a cobertura de solo ela é muito importante para o desenvolvimento das plantas, dos cultivares. Ela é responsável por segurar a água no sistema, manter o solo úmido. Assim também ela vai regular a temperatura do solo, evitando que a água evapore. Isso acontece quando o solo está descoberto, porque ele vai estar quente e aí é feita uma rega, essa água ela vai bater ali no solo e ela vai evaporar. Então quando você tem um solo coberto, isso não acontece. Um outro benefício aí dessa cobertura de solo é que ele evita a compactação. Quando chove e a água ela bateu aí no solo, ela vai compactando ele, e com o solo coberto isso não acontece. Um outro benefício é que a gente usando aí a matéria orgânica, ela aumenta a vida no solo, aumenta o número de micro-organismos decompositores no local e assim essa matéria orgânica ela é decomposta e vira comida para o solo, adubando ele. Opa, já desvendamos aí uma parte do que acontece na floresta, né? As plantas lindas, maravilhosas, vistosas ali, né? As folhas elas vão cair das árvores, os galhos, tudo vai para o chão e acaba virando adubo. Então uma coisa muito interessante que acontece é que as árvores elas conseguem trazer minerais e nutrientes, né, lá do fundo do solo onde estão as raízes e outras substâncias aí. E esses nutrientes eles vão subir lá na folha e depois essa folha quando ela cai no solo e aí tem um banquete para os micro-organismos decompositores que vão se alimentar desse material e aí que a árvore está soltando, né, e transformam esse material todo em alimento para as plantas de novo. Então a gente vê que tem um ciclo da matéria orgânica. Então a planta pega lá os nutrientes lá no fundo, leva para as folhas, solta as folhas, cai no chão, outros bichinhos ali decompõem toda essa matéria orgânica, vira adubo de novo para a árvore e aí ela faz todo esse ciclo. Então essa cobertura de solo ela é muito importante para que o sistema seja autossuficiente. E aí, que materiais nós podemos usar para imitar a floresta nas nossas hortas, seja ela em vaso ou canteiros? Nós podemos usar aí serragem grossa de madeira sem tratamento químico, folhas, capim, grama roçada, entre outros materiais. Se pudermos utilizar tudo ainda verde, é melhor. Tipo, roçou a grama, já manda para o canteiro, ou os vasos, que ela vai entrar em decomposição e vai ser melhor aproveitada aí pelos micro-organismos que estão ali. Então ela seca, ela vai perder parte dos nutrientes no local que você deixar essa matéria orgânica. Então com ela fresca, já coloca ela nos vasos ou canteiros e vai ser muito melhor aproveitada, vai ter muito mais nutrientes para os decompositores ali poderem comer essa matéria orgânica e transformar ela nos nutrientes que as plantas vão precisar.
E quanto que nós colocamos de matéria orgânica nas nossas hortas? Você pode fazer uma cobertura bem generosa, no caso dos canteiros, de até uns 4 dedos de altura, tá? Então você vai cobrir em cima do canteiro e você vai cobrir os corredores também, entre canteiros. E nos vasos, você vai colocar metade no início e observa, tá? Porque geralmente no vaso, ela vai decompor um pouquinho mais lenta. Mas se essa matéria orgânica ela fosse decompondo rápido, você perceber que ela está se decompondo bem rápido, então você pode aumentar a quantidade. E você vai repondo essa matéria orgânica à medida que for fazendo aí seus plantios, perceber que ela foi diminuindo, né? Mantenha o solo sempre coberto, imite a natureza, a floresta. Solo descoberto é como se fosse uma ferida. Então vão aparecer as plantas que nós chamamos aí de espontâneas ou para alguns pragas, né? Olha lá essas plantas aí, essas pragas aí que ficam aparecendo, mas não são não. Elas desempenham uma função no sistema que é cobrir o solo o mais rápido possível. Então vão aparecer as que são mais resistentes ao calor, ao frio, elas vão ficar sem água, né? Elas aguentam ficar muito tempo sem água. E elas vão cobrir aquele solo descoberto o mais rápido que conseguirem, porque elas entendem que a vida precisa continuar e as espécies precisam sobreviver. E ao longo do tempo essas plantas elas vão sendo substituídas por outras, seguindo uma sucessão ecológica das espécies. Porque as que iniciaram não vão mais ter condições de continuar ali no local e vão dando lugar a outras espécies que conseguem continuar o trabalho de regeneração do local e assim até subir a floresta de novo. E essa sucessão é mais um princípio da agrofloresta. E um outro é quando a floresta está de pé e faz uma segunda cobertura para o solo, formando os estratos das plantas, eles que vão proteger o solo mais uma vez. E nós podemos usar tudo isso nas nossas hortas para potencializar nossos plantios e termos mais comida em menos espaço. Então mesmo que você siga a agricultura orgânica, lembre-se que vai ter que deixar seu plantio mais florestal, porque a agricultura que a gente conhece hoje, ela trabalha com monocultura, uma espécie só em grandes áreas, usa veneno e adubos químicos, porque ela trabalha totalmente contra a natureza. Na agricultura orgânica não se usam os agrotóxicos ou os adubos químicos, mas, por exemplo, em muitas hortas que eu fui, eles trabalham com monocultura e sem cobertura de solo, porque não é obrigatório que se trabalhe cobrindo o solo na agricultura orgânica e nem que se tenha policultura. O homem entende que para se ter em quantidade é preciso plantar a mesma coisa em áreas gigantescas e tudo em linha reta, para ficar mais fácil para colher depois. Mas se esquecem que a natureza não funciona assim e vão exaurindo os nutrientes do solo e acabando com a vida nele. E aí precisam usar os adubos químicos para repor o que vão tirando do solo. Está mais do que na hora da gente mudar nossa mentalidade em relação às nossas hortas e trabalhar nelas desde o início, imitando os princípios da natureza. Criar as nossas hortas agroflorestais, seguindo os princípios do sistema de plantio, que é a agrofloresta e que imita a natureza. Os benefícios vão muito além do que só se ter comida de qualidade em quantidade, e em áreas pequenas também. A gente trabalha a nossa coordenação motora, nós vamos ter um hobby, nós vamos trabalhar nossas mentes para que a gente possa ter uma vida mais leve, vamos nos alimentar melhor, vamos ter mais saúde, longevidade. E uma coisa muito importante, trabalhe com outras pessoas, faça sua horta com outras pessoas, chame a sua família, chame seus amigos, seu companheiro, sua companheira, seu namorado, sua namorada. Chame essas pessoas para que elas participem dessas atividades. Quando a gente trabalha com agrofloresta, a gente sempre trabalha com muita gente nas áreas. Nós fazemos mutirões. Então é uma coisa muito legal de se praticar com as pessoas e trabalhar essa coisa de viver em comunidade. Então você está esperando o que para montar sua horta agroflorestal, seja ela em vasos ou canteiros? Vamos! Manda ver aí! E se você gostou desse vídeo e quer aprender mais sobre hortas agroflorestais e os assuntos que a gente trata aqui no canal, deixa aí seu like, se inscreve e compartilha com um amigo que também vai gostar desse tema. Segue a gente também no Instagram, que lá eu compartilho como é o dia a dia de uma horta agroflorestal. E conta nos comentários do vídeo as suas experiências com hortas ou os pensamentos que você tem, as vontades que você tem, tá? Obrigado por você estar mais uma vez aqui comigo e nos vemos em um próximo vídeo. Porque isso é orgânico simples!